Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Aleluia, graça e paz, amados, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula do Mergulhados. Estou vendo aqui o Laércio, Jandira, Elisete. Eu não vou citar todos, mas sejam todos bem-vindos, amém? Vamos começar esse tempo orando. Feche seus olhos, queridos. Vamos começar esse tempo da melhor forma possível, falando com o nosso Pai, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pela tua graça, pela dádiva da graça e o maravilhoso dom da justiça, dom no qual nós vamos mergulhar hoje, nós vamos nos aprofundar hoje. Obrigado porque nós estamos reinando em vida por meio deste dom, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos. E o justo vive pela fé, e essa fé triunfa, essa fé, ela está acima de toda e qualquer circunstância, situação, emoção. Obrigado, Pai, porque nós estamos vencendo por meio da fé e por meio do dom da justiça. Obrigado por cada um que está entrando aqui, cada um que está se conectando com a gente. Nós recebemos hoje da palavra, nós declaramos que os nossos corações estão abertos, nossas mentes estão preparadas para ser renovadas hoje pelo poder da palavra. Essa palavra é poderosa, ela é digna de crédito. Obrigado, Pai, porque ela está funcionando nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, amados. Boa aula. Pastor. Graça e paz, amados, graça e paz a todos, tudo bem? Como vocês estão? Está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo? Graça e paz, estou vendo aí algumas pessoas, alguns rostinhos novos, alguns que eu já vi sábado aí, Jandira, tudo bem? Graça e paz. Deixa eu ver aqui quem mais. Ana Lúcia, Jéssica Guiar, não conheço, prazer. Eu quero fazer uma coisa com você, eu quero que você coloque aí no chat o seu nome e a sua cidade. Vocês estão entrando aqui hoje, geralmente nós não temos essa chamada aberta, hoje é um dia de chamada aberta. Nós estamos fazendo uma aula aberta do Mergulhados. Mergulhados é o nosso treinamento bíblico intensivo. Não tem como é conectar. Eu vou pedir uma coisa para vocês, para todo mundo aí fechar o microfone. Hoje, como está tendo aula do Mergulhados, a dinâmica é um pouco diferente. Nas aulas do Mergulhados, a gente tem um tempo de aula realmente. Então, todo mundo botando aí o seu nome, algumas pessoas novas. E quem é aluno do Mergulhados aí já, vai estar aí bem atento aí. Você coloque aí também seu nome, a sua cidade. Mas eu já sei quem é aluno e quem não é. Bem, como é que funciona as aulas do Mergulhado, gente? A gente tem uma temática e a gente aprofunda. Segunda-feira a gente tem aula de Bíblia. E quarta-feira nós temos aula de ativação. Só que essa semana é uma semana especial. Essa semana a gente vai ter aula de Bíblia hoje. Amanhã nós temos aula de ativação. Quarta-feira nós temos aula de Bíblia novamente. Quinta-feira nós temos aula de ativação. E a temática dessa semana, o tema que nós estamos aprofundando, esse tema tão poderoso que o Estevão já falou, já declarou aí, nós estamos recebendo o dom da justiça. Nós estamos falando essa semana inteira sobre a justiça de Deus em Cristo. Talvez você ainda não saiba, ou você não esteja consciente da profundidade que esse assunto é, um assunto tão poderoso, que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Paulo nos diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus em Cristo.
Então, eu já quero dizer para você aqui hoje, amado, que a justiça de Deus é muito mais do que você pode imaginar. É a revelação do Evangelho em si, é a justiça de Deus. Como Deus realizou essa obra consumada por meio de Cristo Jesus. O que essa obra consumada tem em nosso favor? E a gente sempre gosta de fazer essa semana aberta, que é uma maneira tão poderosa de alcançar tantas pessoas, de pessoas que recebem libertação, cura, tantas coisas por meio do entendimento dessa verdade. Então, eu já quero começar aqui hoje já te encorajando, já dizendo para você que por simplesmente saber que você é a justiça de Deus em Cristo, sua vida vai mudar. Todas as coisas na sua vida vão começar a se alinhar a essa verdade. E eu quero dizer para você, querido, que não é expectativa demais, você acreditar que essa verdade da justiça de Deus pode transformar a sua vida. Sabe, você pode começar a se encorajar com isso hoje, amém? Sabe, quem é aluno do mergulhar já sabe o que é reagir à unção. Então eu quero declarar que você já vai começar a reagir à unção aí hoje. Vai reagindo aí, enquanto você já vai abrindo a sua Bíblia. Hoje é aula de Bíblia. Hoje é aula de Bíblia. Eu vou seguir o Espírito Santo, vai dar tudo certo. Já vai abrindo a sua Bíblia aí em Salmos 89, Salmos 89. Uhul! Aula de Bíblia hoje. E como tem aula de Bíblia, o pessoal já sabe que a gente vai dar uma acelerada. Então pega a sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel. Quem tiver perguntas, pode colocar as perguntas aí no chat. A gente vai responder as perguntas. Certo? Laurindo, que é o cara cheio das perguntas, já pode colocar aí também no chat. Vamos lá. Queridos, nós estamos começando hoje com esse tema, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Antes de mais nada, você precisa entender que por causa da obra que Jesus realizou na cruz, 3 coisas novas foram feitas na nossa vida. 3 coisas novas foram realizadas. Elas são um resumo dessa obra consumada. A primeira coisa que Cristo realizou em nosso favor é que Ele nos deu uma nova identidade como filhos de Deus. Nós temos uma nova identidade como filhos de Deus. Recebemos em Cristo uma nova identidade. Em segundo lugar, nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós agora somos feitos como Ele é. Assim como 1 João, capítulo 4, versículo número 17, vai dizer, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como 1 Pedro vai nos dizer que nos tornamos participantes de sua natureza divina. Ou como 2 Coríntios 5, 17 vai nos dizer que aquele que está em Cristo Jesus é feito uma nova criação. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Uma nova identidade, uma nova natureza. E agora, essa semana, nós estamos falando sobre a nossa nova posição. A nossa nova posição em Cristo Jesus. E essa nova posição é a justiça de Deus em Cristo. Uma vez que nós fomos recriados em Cristo Jesus, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós experimentamos desse novo nascimento, nós recebemos agora não somente uma nova identidade como filhos, não somente uma nova natureza, uma nova maneira de viver, mas nós também recebemos uma nova posição diante de Deus. E que posição é essa? Uma posição de justiça. Uma posição de justiça. Eu sei que muita gente já ouviu muita coisa, já ouviu falar muitos assuntos sobre a justiça, já ouviu falar tanta coisa sobre a tal da justiça de Deus, que Deus vai fazer justiça, que Deus quer, Deus ficou mudo. Certo. Voltou. Tá todo mundo me ouvindo? Certo. A boa notícia dessa aula, querido, é que Deus, ele não vai fazer justiça. Deus, ele não vai fazer justiça. Ele já fez. Eu vou repetir para você. Tem um negócio que a gente fala aqui que é quebrar o biscoito e matar a vaca sagrada. Quer dizer para você que o nosso Deus já fez justiça, que essa justiça já está realizada em Cristo Jesus.
e que ela está acessível hoje para todo aquele que nele crê. Bem, vamos lá para Salmos 89, final, uma aula de Bíblia, vamos lá. Salmos 89, versículo 14, verso 14. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Esse assunto de justiça não é um assunto pormenor na Bíblia, não é uma coisa que você pode colocar de lado. Na verdade, a Bíblia vai nos dizer que a justiça é o alicerce, o fundamento do trono de Deus é esse assunto, esse entendimento, essa verdade, esse aspecto do caráter do Pai, a justiça. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Eu já quero que você anote isso, porque olha que coisa poderosa. A Pâmela está colocando esse versículo aí no chat, para você que já está anotando. A justiça e a retidão são os alicerces, os fundamentos. Aquilo que é básico do reino de Deus é essa justiça. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Poucas pessoas sabem, mas nos céus, nos lugares celestiais, existem tribunais. Como assim, pastor? Existem tribunais? Sim, existem tribunais nos céus. E o trono de Deus é a corte suprema desses tribunais. É a instância última desses tribunais. Sabe, a última instância da justiça do Brasil, da República Federativa do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Mas bem, o céu não é regido pelo Supremo Tribunal Federal. O céu é regido por uma última instância, que é o trono de Deus. Toda vez que a Bíblia nos mostra a imagem, a representação do seu trono, está falando sobre um tribunal, sobre um lugar onde a justiça é determinada, um lugar onde algo é determinado. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo aqui para você nessa aula é que existem tribunais celestiais. Há uma última instância. Sabe, num reino, numa monarquia, a última instância, o último lugar, o último julgamento é o julgamento do rei. E no reino de Deus, ele é a última instância. Ele é o lugar onde todas as coisas são julgadas, onde todas as coisas são medidas, onde todas as coisas são avaliadas. Abra em Isaías capítulo número 3, versículo número 13. Isaías 3, versículo número 13, vai falar sobre esse tribunal celestial, sobre esse lugar onde toda a justiça é estabelecida. Isaías 3, versículo número 13. Olha só o que vai dizer: o Senhor toma o seu lugar. Uma outra versão diz: o Senhor se assenta no seu trono no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. Levanta-se para julgar os povos. Então, olha só o que o profeta Isaías está vendo, o que o profeta Isaías está profetizando. Ele diz o seguinte: o Senhor está tomando o lugar dele no tribunal. Existe um tribunal nos céus. Eu posso dizer para você aqui, não vou falar aqui muito sobre, mas existe um tribunal nos céus. Podemos dizer que existe até mais de um. Você já deve ter ouvido falar que no último dia vai haver um tribunal de um trono chamado trono branco. Quem já ouviu falar disso aí, coloca aí no chat. Mas eu quero dizer para você que desde a eternidade já há um tribunal estabelecido nos céus. O trono de Deus é um tribunal. O trono de Deus é um tribunal. É de lá que algo é estabelecido. Então, falar sobre a justiça de Deus envolve nós falarmos sobre esses tribunais ou sobre esse tribunal celestial para que a gente possa entender onde e como essa justiça é estabelecida. Como Deus estabelece justiça. Como Deus, que é o nosso Pai, como o Deus que é o nosso Pai, Criador do universo, Ele também é o justo juiz. Deus é o justo juiz, o Rei, o soberano de toda a criação, e também é o nosso Pai. Eu sei, querido, que você precisa compreender isso bem. Acima de todas as coisas, Deus é o nosso Pai. O caráter da Trindade, você que já está na caminhada do Mergulhados aí, você já sabe, né, sobre a revelação de Deus por meio da Trindade. Deus é um Pai,
ele é Filho e ele é o Espírito Santo, a comunhão trinitária é a revelação de Deus, a revelação máxima de Deus. Se alguém perguntar quem Deus é, muita gente vai falar sobre onipotência, muita gente vai falar sobre onisciência, muita gente vai falar sobre onipresença, mas o maior aspecto, o caráter de Deus é que Deus é Pai. Ele é um Pai. Ele é um Pai, querido. Ele é um Pai. Ele se revelou desse modo. Sabe, quando Jesus veio ao mundo, ele revela que Deus é o nosso Pai. Pai nosso. Ele é o Pai. Mas hoje, nós estamos mostrando aqui que esse Pai também é o justo juiz. Ele também é o justo juiz. Ele é o Pai e o juiz. Hebreus, capítulo de número 12, vai falar que ele é o Pai dos Espíritos. Mas Hebreus 12, vamos lá, no versículo 23, Hebreus 12, 23, no versículo 9 de Hebreus 12, ele diz que Deus é o Pai. Mas no versículo 23, ele vai falar que Deus é o justo juiz. Hebreus 12, 23, a Pâmela está colocando aí no chat todos os com o nome, versículos. Amém. E se você tiver perguntas aí, você pode fazer. Hebreus 12, 23. Olha só, olha a imagem que o autor dos Hebreus está nos descrevendo. Olha a visão que ele nos descreve. Nós chegamos à Assembleia e à Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Ele está falando sobre uma realidade celestial. Ele está falando agora sobre a igreja dos primogênitos nos céus. E a Deus, o justo juiz de todos. E a Deus, o justo juiz de todos. E ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Então, o autor dos Hebreus, ele está nos mostrando uma imagem, ele está nos mostrando agora a Jerusalém do Alto, a Sião Celestial, e diz o seguinte, nós temos uma assembleia, a igreja dos primogênitos, nós estamos vendo agora o Deus, o justo juiz. Sabe, no versículo 9 de Hebreus 12, ele fala sobre Deus, Pai dos Espíritos. Eu sei que você já sabe que você é um espírito, Deus é o seu Pai. Mas agora, aqui no versículo 23, ele não está descrevendo simplesmente o Deus Pai, mas o Deus justo juiz. O Deus que é justo juiz. O Deus que é o justo juiz, aquele que vai estabelecer a justiça, aquele que realiza justiça sobre a terra. Geralmente, há alguns textos das Escrituras em que a gente vê essa assembleia reunida. Não é somente nesse texto de Hebreus 12, nós vemos isso em Daniel, capítulo número 7, nós vemos isso, por exemplo, no começo do livro de Jó, em Jó, capítulo número 1, Jó, capítulo número 2, nós vemos isso em 1 Reis, nós vemos essa assembleia reunida, e Deus, com uma atitude solene, como um juiz, se assentando no trono, para julgar as nações dos povos da terra. Deus se revelando como juiz. Sabe, Deus, ele não é revelado somente como o Pai, mas como justo juiz. E é nesse aspecto que nós começamos a falar sobre a justiça de Deus. Sobre a justiça de Deus. E especificamente a justiça de Deus em Cristo. Porque Deus, como o nosso Pai, ele tem desejos, ele tem vontades. Ele é o Pai daquele que foi... Ok. Certo? Ele é o Pai. Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai do órfão, daqueles que estão quebrados. Nós passamos aí algumas semanas mergulhados falando sobre o caráter do Pai, enfatizando esse desejo de Deus Pai de abençoar, é aquele Pai que cuida. Jesus revela, por exemplo, naquela parábola a respeito de um filho que era pródigo, um pai que espera que o filho retorna. Quando o filho está longe no caminho, ele corre em direção ao filho e abraça. Um pai que deseja o bem, que diz, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Um pai que demonstra todo o desejo e afeto, todo o amor dele por nós. É ou não é verdade? Quem já teve essa experiência com o amor do Pai aí? Eu creio que todo mundo aí,
Quem não teve, dá tempo de você nascer de novo. Quem não teve, dá tempo de você experimentar dessa bondade do Pai, desse caráter de Deus Pai. Ele é esse Pai, mas Ele também é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que a palavra vai dizer que tem de julgar, que precisa estabelecer um padrão sobre a terra. Sabe, eu quero antecipar aqui para você o que significa justiça nas Escrituras. A gente vai falar isso daqui a pouco, mas a justiça de Deus é o padrão elevado de Deus. Quantos sabem aqui por que nos céus as ruas são de ouro? Quem sabe aí por que a rua é de ouro no céu? Por que as ruas são de ouro? Por que Deus não fez rua de asfalto mesmo? Era mais barato, mais simples, mais fácil. Quem concorda? Por que Deus quis fazer ruas de ouro? Porque era perfeito. Ele criou um padrão de perfeição em que a rua tinha que ser de ouro. Isso é justiça de Deus. Justiça é o padrão perfeito de Deus, o padrão elevado de Deus. Tudo que Deus faz é justo, porque tudo que Ele faz é perfeito. E daí nasce um problema. Deus criou uma criação justa e perfeita, segundo o seu padrão elevado. E aí eu quero voltar com você lá em Gênesis capítulo número 3, nós vemos o dia, a hora, o momento em que essa criação perde esse padrão elevado, justo e perfeito, por causa do pecado de Adão e o pecado de Eva. Ou melhor dizendo, a Bíblia vai dizer a transgressão de Adão. Por causa da transgressão de Adão, a justiça de Deus é quebrada. E naquele momento, eu quero que você imagine aqui comigo. O Adão pecou. Está vindo lá, o Adão está escondido atrás daquela árvore, se esconde de Deus, atrás dos arbustos. Deus está vindo em direção ao Adão. Adão, onde você está? Pastor, por que Deus perguntou onde Adão estava? Ele já não sabia. Sabe, ele estava querendo localizar aquele filho dele que havia caído. E aí Deus vai procurando o Adão. E aí a gente vê a primeira decisão dessa justiça de Deus. Quantos perceberam que quando o Adão pecou, Deus não matou o Adão? Quem percebeu isso aí? Quantos sabem que Deus podia levantar sua mão gigante? Eu ficava imaginando essa cena, aquela mão cósmica levantando e pá! Pronto, acabei com essa praga do meu jardim. Destruiu o meu jardim, criei tudo perfeito e essa praga infestou tudo de pecado. Deus fez isso, gente. Ele matou Adão logo naquele momento e acabou logo com o problema. E você agora vou ter que criar tudo de novo. Foi assim? Foi isso que Deus fez? Não, Ele não fez isso. Ele matou um animal no lugar do Adão. Ele cobriu o Adão. Não. Por que Ele fez isso? Por que Ele agiu dessa maneira? Porque apesar de Deus ser o justo juiz, que precisa sim julgar com justiça, Ele é um pai. E o coração paterno de Deus não estava clamando pela morte de Adão, mas pela restauração de todas as coisas. Estava desejando que o Adão, ao invés de ser morto e destruído, que ele fosse coberto com sangue. Eu sei que eu já antecipei muita coisa aqui agora, mas aquele sangue daquele animal era a declaração: Adão, entre eu te matar, eu prefiro me entregar por você. Adão, a justiça diz que você quebrou, que o seu pecado quebrou a minha justiça, e como juiz eu preciso te condenar, mas eu decido hoje que eu vou cobrir você com sangue, como do jeito que eu estou matando esse animal, Adão, eu vou me entregar por você. Uau! A gente estuda na aula sobre aliança edênica, aquela palavra que Deus dá para Eva, do teu descendente, ele vai pisar a cabeça da serpente, e ela vai ferir o calcanhar dele. Era uma declaração acerca de Jesus que seria ferido em nosso favor, mas que esmagaria o poder do inferno, o poder do pecado. Esmagaria a serpente.
Sabe, há uma declaração tão poderosa disso. Deus dizendo o seguinte: eu sou um pai, eu sou o juiz, sim. Eu vou ter de julgar o pecado, eu vou ter que derramar juízo sobre isso, porque Ele é o justo juiz. Mas o meu coração paterno vai se sobressair. Sabe, a declaração, a verdade dessa justiça de Deus é que Deus é um pai. Mesmo sendo juiz, ele como um pai, ele decidiu se entregar em nosso favor. Eu sei, querido, que Deus não poderia fazer isso de uma maneira diferente, que Jesus teria de vir dessa forma. Deus não poderia fazer de uma maneira diferente, porque senão ele ia quebrar a justiça dele. A gente vai ver isso já já. Mas eu quero mostrar para você, querido, que o problema nunca foi o caráter de Deus. Eu sei que no Antigo Testamento a gente vê muitos textos em que Deus ele está ali revelado como juiz, e a gente vê tanta destruição acontecendo, tantas mortes acontecendo, a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição de cidades, povos condenados. E eu quero dizer para você aqui, querido, algo que talvez você ainda não tenha refletido sobre isso antes, mas aquelas coisas de fato eram juízos de Deus, mas não era o coração paterno de Deus. Não era o coração de Deus como um pai, era Deus sim como um juiz, decretando um juízo, mas em seu coração paterno, ele queria a restauração daquele povo, ele queria a salvação daquele povo. E a gente vê isso em muitos textos do Antigo Testamento também. Sabe, quando você vai num fórum, num tribunal da terra, o juiz que está assentado naquela cadeira, ele não pode julgar com parcialidade. Eu sei que os juízes terrenos, eles são corruptos, como Jesus falou lá em Lucas, capítulo 18, sobre o juiz iníquo, o juiz pecador. Bem, Deus não é um juiz iníquo, amém? Ele não é um juiz pecador, ele é um juiz perfeito. Mas aquele juiz que está na terra, teoricamente, ele não deveria julgar com parcialidade, certo? Amém? Né, gente? Juízes precisam julgar de acordo com a justiça. Juízes precisam julgar de uma maneira correta. Eles precisam julgar de uma maneira correta. E Deus, como justo juiz, ele vai julgar de uma maneira correta. Mesmo como um pai que não queria a morte e a destruição dos seus filhos, pela justiça, ele deveria julgar de uma forma correta. Então a gente vê em muitos textos do Antigo Testamento, Deus como o juiz, como aquele que tem que decretar o juízo, como aquele que tem que falar o juízo. Mas nós também vemos muitos textos em que Deus fala: eu não queria a tua destruição, eu não desejei que isso acontecesse com vocês. Tem um texto que eu quero ler com vocês aí em Isaías, capítulo 59, que mostra eu quero chamar aqui de dilema, desse dilema divino, onde um Deus que é juiz, mas ele é um pai, e que mesmo decretando aquele juízo, o coração dele não está se agradando daquilo, o coração dele não é isso que ele deseja. Em Isaías 59, versículos número 1, versículo número 4, o profeta Isaías, ele vai mostrar esse coração paterno de Deus. Olha só, o profeta chamando o povo dizendo o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Olha só, olha a imagem que o profeta Isaías está nos trazendo. Um Deus de braços abertos, pronto para ouvir, de braços abertos e pronto para ouvir. Quem aqui já veio no Rio de Janeiro, tem uma estátua aqui no Rio de Janeiro chamada Cristo Redentor, e ele tem os braços abertos. Eu não vou entrar aqui em todas as questões, enfim, mas eu quero que você coloque agora essa imagem na sua cabeça e pense: um pai com braços abertos, ouvidos prontos para ouvir, ele quer ouvir a voz daquele filho. Quem está conseguindo entender aqui? Ele está ali, sabe? Um filho que está distante, que está longe, ele quer ouvir, ele está de braços abertos, ele está esperando. Uau! Mas olha só o que o versículo número 2 vai dizer. Olha só o que o versículo número 12 ele vai dizer. Mas as suas, presta atenção, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus
pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas, Deus está falando, o profeta está falando com esse povo, as suas mãos manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Antes de ler o versículo de número 4, o profeta está dizendo o seguinte, olha a imagem que o profeta está nos dando. Deus está de braços abertos, ele está pronto para ouvir, mas tem algo que está fazendo separação. Os seus pecados, as suas culpas, seus dedos manchados de sangue, eles estão criando um muro de separação. Muitas vezes a gente imagina que o problema do pecado é um problema para Deus, que é como se Deus estivesse no céu ofendidíssimo com o seu erro, ofendidíssimo com o pecado de Adão, como se Deus estivesse ali cheio de ofensa, amargurado. O Adão pecou, aquela praga. Eu vou usar aqui você de exemplo, posso usar alguém, eu vou usar alguém que já é aluno do Mergulhados. Eu posso citar, Tayana, você pecou, essa praga. E a gente imagina que é como se Deus estivesse ofendidíssimo com o pecado. Gente, Deus não tem problema de alma. Deus não está carregando ofensas. Uau! Deus não tem problema de alma. Deus não está ferido. Aleluia! O pecado não foi um problema para Deus, de acordo com Isaías. O pecado fez separação de nós para Deus. Deus está lá com seus braços estendidos, seus ouvidos atentos, mas era o pecado que fazia separação. O caráter de Deus não mudou, Adão mudou. Quem se escondeu foi Adão. Naquele momento da queda, quem foi atrás do Adão foi Deus. Ele continuou se demonstrando nesse caráter paterno dele. Ele continuou indo em direção a Adão, falando, eu quero esse meu filho, eu quero ouvi-lo. Mas, como Colossenses, capítulo 1, versículo número 21 diz, eu quero que você anote esse texto. Colossenses 1, 21 vai nos dizer que essa separação, inimigos de Deus em nossas próprias mentes, era como se Deus continuasse sendo esse Deus, mas para os olhos da humanidade caída, ele agora é um vilão, ele agora é esse que quer me julgar, ele agora é aquele que quer me tirar dessa posição, ele agora é aquele que quer me matar, e Deus dizendo, os meus braços estão estendidos por você. Os meus braços estão estendidos por você. As suas maldades fazem separação. Sabe? Nós já vimos isso, e se você não viu, você pode olhar nas Escrituras. No tabernáculo da antiga aliança havia um véu de separação. Aquele véu não era uma representação de Deus se colocando separado do homem, mas da separação do homem para com Deus. Você consegue perceber? No momento em que Jesus morre, aquele véu é rasgado. Não era que Deus estava se escondendo. Eu sei que você já sabe disso, mas quando sabe que foi Deus que encontrou você? Uhul! Ele não estava brincando de pique-esconde, querido. Era a natureza de pecado que nos impedia de ver essa realidade. E o versículo número 4, Isaías 59, versículo número 4. Isaías 59, versículo número 4. Ele agora vai nos mostrar essa imagem no tribunal de Deus. Ele diz o seguinte, ninguém entra em causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. A palavra iniquidade aqui é a palavra injustiça. O homem está produzindo injustiça e essa injustiça o separa de Deus. Não é Deus que está ofendido. Eu sei que existe uma crença de que o pecado gerou ofensa para Deus. Eu sei que existe uma crença a respeito da ira de Deus. A ira de Deus nada mais é do que uma expressão do juízo de Deus. Deus não está ofendido com o homem, mas ele está de fato desejando a restauração da humanidade. Ele desejou isso. Amém?
Não era Deus que estava condenando o homem. Sabe, quando você vai num tribunal da terra, em qualquer tribunal, e isso é algo que vem da eternidade, inclusive, quando você vai num tribunal da terra, o que condena um réu não é a vontade do juiz. O que condena um réu é o crime cometido. É a ilegalidade que foi cometida. Quem consegue perceber isso? Amém. Faz sentido o que eu estou dizendo. Se você não concorda, você bote aí no chat. Mas quando você vai lá diante do juiz, e agora estamos falando de um juiz perfeito, e a condenação vem porque algo foi cometido, algo foi realizado. E o que esse texto está nos mostrando é que Deus, apesar do seu desejo, apesar dos seus braços abertos, apesar de estar pronto para ouvir, Ele teve a humanidade por culpada, porque a iniquidade estava sendo produzida. A gente vê isso nessa administração terrena da justiça. Abre em Deuteronômio 25. Eu vou só ler aqui, só para descrever esse princípio, tá? Você pode anotar aí. Certo? A gente vai chegar na parte em que nós somos feitos de justiça. Eu estou aqui só descrevendo aqui uma realidade do Antigo Testamento. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nós somos feitos de justiça de Deus em Cristo. Eu não estou mais debaixo de condenação, você já pode declarar isso aí hoje. Deuteronômio 25, versículo número 1. Deuteronômio 25, eu vou só ler. Para que você consiga compreender isso, quando dois homens se envolvem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal. Presta atenção. Quando dois homens se envolvem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Isso foram palavras estabelecidas na lei, ok? Mas que, de uma maneira clara, nos mostra também um pouco essa dinâmica de um tribunal celestial. Em Provérbios 17, vai nos dizer que Deus abomina tomar o inocente por culpado e o culpado por inocente. É algo que ele não pode fazer. Algo que ele não pode realizar. Provérbios 17, versículo 15, vai dizer o seguinte: há duas injustiças que o Senhor abomina, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Então, se o Senhor abomina isso como ato na terra, também é algo que não pode ser estabelecido no céu. Não é uma lei que possa ser flexibilizada. Você pode pensar assim: pastor, mas Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Eu estou dizendo aqui para você que Deus não poderia tornar o culpado inocente, nem o inocente culpado, sem que ele criasse uma base legal para isso. E é daí que nasce esse dilema. Deus é o Pai, mas Ele também é o justo juiz. A humanidade caiu. Ele, como Pai, Ele quer a salvação. Ele quer a redenção de toda a humanidade. Ele quer que todos sejam levados novamente para Ele. Que todos voltem à família, à unidade, à comunhão de sua vida trinitária. Voltem à família do Pai. Ele tem esse desejo, mas como justo juiz, Ele não poderia ter o culpado por inocente. E daí nasce esse dilema. A gente resume esse dilema em 3 perguntas básicas. Eu quero que alguém coloque aí no chat. Essas 3 perguntas são esse dilema entre o coração do Pai e o seu justo juízo. A primeira pergunta desse dilema em que o Pai lidou foi como Deus, que é o justo juiz, santo e justo, pode receber pecadores como filhos. Sabe, a natureza de Deus, como um pai, ele é justo. Há uma lei na antiga aliança que dizia o seguinte, que um homem não poderia ter comunhão perfeita com animais, certo? Você sabe que pessoas não podem casar com animais porque são de natureza diferente. Eles não podem ter perfeita comunhão porque têm naturezas diferentes. Então, Deus
santo e justo não poderia ter filhos pecadores. Um Deus santo e justo, um Pai santo e justo, não pode ter filhos pecadores. É antinatural. Vacas geram vacas, gatos geram gatos, cachorros geram cachorros. Deus santo não pode ter filhos pecadores. Quando sabe que é impossível nascer um gato de uma vaca, eu sei que tem muita coisa aí da genética, mas não tem como nascer um gato de uma vaca, amém? Não tem como, é antinatural. Deus santo e justo não pode ter filhos pecadores. E esse é o primeiro dilema, como Deus que é santo e justo, como o nosso Pai pode receber pecadores como filhos. Alguém pode colocar isso aí no chat, Pamela? O segundo ponto desse dilema é como que um Deus justo pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o culpado. Então, para que Deus fosse o nosso Pai, Ele teria que justificar o pecado, nos justificar completamente. E como Ele poderia fazer isso sem quebrar sua própria justiça? E o terceiro ponto desse dilema é como Deus Pai pode resgatar os seus filhos do domínio do pecado sem quebrar sua própria justiça. São esses 3 pontos básicos. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, talvez não dessa forma, mas você já deve ter percebido que Deus precisou tomar uma decisão para nos devolver a sua família, e essa decisão passava também por sua justiça. E é desse ponto que nasce a necessidade dele próprio assumir a condenação. Eu sei, querido, que na cruz era o Filho, mas Atos 20, 28 vai dizer, Atos 20, 28, alguém confere aí, pode colocar aí no chat, Pamela, equipe aí, coloque aí. Vai dizer que naquela cruz não estava somente o Filho, mas que era o sangue do próprio Deus. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. A decisão de se entregar foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles, em unidade, decidiram entregar sua vida, pagar o preço por nós, se entregar completamente em nosso favor. Ele está dizendo o seguinte: a justiça não será quebrada. Eu vou lá, eu vou me entregar, eu vou fazer isso completo. E aí vamos lá para 2 Coríntios, capítulo número 5. Isso aqui era a introdução, gente. 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 21. Está aí a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é essa igreja aí? Assim, eu fui comprado pelo sangue do meu Deus. Uau! Aleluia! Sabe, isso é uma coisa tão poderosa, porque no passado, os deuses do passado exigiam do povo o sangue deles. Mas o nosso Pai, Ele entrega o sangue dele por nós. Aleluia! Enquanto todos os deuses, todos os falsos deuses desse mundo exigem o sangue do povo, o nosso Deus entrega o sangue dele por nós. Glória a Deus! Aleluia! Uhul! 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 21, vai mostrar como Deus resolveu esses dilemas. Como Deus resolveu esses dilemas? Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Presta atenção, Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Deus tornou. Ele não apenas levou, aqui está dizendo que Deus o tornou. Você sabe qual é essa verdade poderosa? Deus tornar pecado. Eu sei que nós geralmente declaramos, isso é uma verdade muito poderosa. Inclusive hoje, eu quero te encorajar, quero que você pegue um pão e suco de uva, vinho aí na sua casa. Pastor, não tem pão nem suco de uva. Pegue um pão e algo mais. Porque a declaração da ceia, inclusive, é lembrarmos dessa verdade. Essa semana toda nós vamos cear. Amanhã tem mais aula, quarta-feira, quinta-feira.
Vai ser muito bom. Mas olha só que declaração poderosa. Nós geralmente declaramos que Jesus levou sobre si. Sim, isso é verdade. Jesus levou sobre si. Jesus levou. Isso é uma verdade poderosa. Mas aqui Paulo está nos dizendo algo mais do que Jesus levar. É Jesus se tornar pecado. Jesus se tornou pecado. Muitas vezes a gente imagina que Jesus chegou assim, ô Camila, me dá aqui seus pecados, Camila. Me dá aqui um pecado. Mônica, me dá o seu pecado aqui. E aí você foi lá, pegou tudo que você tinha de errado, todos os seus erros, todos os seus defeitos, todas as coisas, e você juntou tudo, e Jesus foi botando tudo aquilo num saquinho, e ele foi botando tudo num saquinho, amarrou bem. Ixi, rapaz, agora eu vou amarrar esse saquinho, botou nas costas, e lá foi Jesus. E Jesus pegou, levou. E quando Jesus virou as costas com o saquinho dos pecados, lá foi você e puxou mais um pecado. Uhul! Esse aqui eu tinha guardado para depois. E lá foi você se sujar com todo o pecado de novo. Com todos os respeitos, nós não conseguiríamos viver nossa sociedade sem eles, como se Jesus fosse um gari cósmico que tivesse feito uma limpeza geral, e agora que ele fez essa limpeza geral, você está pecando de novo, e lá vem Jesus de novo para fazer aquela limpeza geral, e aí você está pecando de novo, e lá vem Jesus de novo fazendo aquela limpeza geral. Eu vou dizer uma coisa para você, que Jesus não foi esse gari cósmico que fica de pouquinho em pouquinho levando o pecado. Paulo vai nos dizer que ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado, o que significa que ele não somente levou, mas que ele assumiu nele toda a natureza do pecado. Ele não somente foi aquele que carregou o pecado, que tirou o pecado de você, mas que se tornou pecado, ou melhor dizendo, que se tornou quem você era. Eu quero que você coloque um pecado aí. Coloque um pecado aí no chat. Não encare isso como confissão de pecados, amém? Mas coloque um pecado aí no chat aí. Mentira, ira, gula, ok, roubar, essas coisas são pecados, certo? De acordo com o apóstolo Paulo, Jesus, ele não somente pegou o pecado da mentira, ele se tornou. De acordo com o apóstolo Paulo, Jesus, ele não apenas levou a luxúria, ele se tornou. Meu Deus, pastor. Sim, ele se tornou pecado. Quem aqui já foi mentiroso? Quem aqui já viveu, já foi avarento? Pastor, eu não queria falar nada não, porque eu acho que eu ainda sou avarento. Eu vou dizer uma verdade para você. Jesus se tornou pecado. Jesus se tornou pecado. Jesus se tornou pecado. Ele não apenas levou naquela cruz, ele não estava apenas levando, ele estava crucificando o pecado. Como diz Hebreus capítulo número 9, ele estava aniquilando o pecado. Ele estava se tornando pecado. Ele estava se tornando pecado. Ele se tornou aquele que era avarento. Ele se tornou aquele que era o ladrão que roubava. Ele estava se tornando essas coisas. Por quê, pastor? Por que ele fez isso? Por que não bastava ele apenas levar? Porque ele precisava se tornar. Eu vou dizer isso para você agora. Por que ele se tornou? Porque a continuação do versículo diz o seguinte: ele se tornou por nós, pecado. Por nós, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Ou como quem diz, ele se tornou quem você era. Para você se tornar quem ele é. Ele se tornou quem você era. Aleluia! Jéssica! Deus não apenas tirou o pecado de você, ele se tornou quem você era. Jesus se tornou quem você era, para que agora você seja quem ele é.
E é por isso que o tema dessa aula é: você é justiça de Deus. Justiça de Deus, querido, não é uma coisa que Deus vai fazer. Justiça de Deus é a sua nova posição. Ele se tornou quem você era. E agora, tudo que se pode ser dito sobre você é que você é a justiça de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos, justificado pela fé. Aleluia! Uhul! Você sabe todas aquelas coisas que você era, todos os pecados, ele se tornou. Aí naquela cruz, a gente vai falar sobre isso essa semana. Substituição é ele tomando o nosso lugar. Essa obra consumada de Jesus, ele tomou o nosso lugar. Mas há uma outra verdade tão fundamental quanto a substituição, chamada identificação. Naquela cruz, o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 6, que nós estávamos juntamente com ele, morrendo, sendo crucificados. Quem nós éramos, estávamos morrendo ali juntamente com ele. E naquela ressurreição, quem nós estávamos ressuscitando juntamente com ele. Quem nós éramos morreu, ressuscitou, uma nova criação, declarada agora justiça de Deus. E você já sabe disso. Se você não sabe, eu vou te encorajar a você fazer o Mergulhados, para você saber que agora nenhum pecado, nada pode mudar essa condição. Nada vai mudar essa condição de justiça. Pastor, mas Jesus morreu por mim, eu já recebi essa verdade, mas eu pequei, eu errei ontem, eu errei hoje, eu estou errando agora. Mas você agora tem uma declaração muito maior. Quem te fez justiça não foram suas obras, foi Ele. Nada vai mudar essa verdade. Uhul! Eu quero que você declare aí junto comigo assim: eu sou a justiça de Deus. Aleluia! Eu sou a justiça de Deus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado para nos tornar justiça. Glória a Deus por isso. Aleluia! Vamos lá para João 1. Eu vou ser guiado, amém? Eu fico muito empolgado de pregar essa verdade. Sabe, querido, se você entender que você é justiça, nenhuma acusação do inferno vai ter poder sobre você. Se você entender que você é justiça, você vai saber, você vai estar consciente que nada que o inferno possa levantar. Sabe, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o acusador foi vencido pelo testemunho. Pelo testemunho e pelo sangue. Sabe, há um testemunho agora no tribunal celestial. Lembra que eu falei sobre os tribunais celestiais? No tribunal celestial agora há um decreto do juiz dizendo: ela é a justiça de Deus. Eles foram feitos justos em Cristo Jesus. Nada que o diabo possa acusar você. Sabe, às vezes eu vejo pessoas em tanto conflito, pensando o seguinte: meu Deus do céu, eu acho que eu dei legalidade para o diabo, ele está aqui na minha vida, ele está me massacrando, pastor. Eu vou dizer para você assim: amado, lembra desse sangue. Você é a justiça de Deus em Cristo. Nada que o diabo possa te acusar vai ter validade contra você. Você já foi justificado. Paulo vai nos dizer que quem foi justificado não pode ser condenado. O sangue de Jesus é definitivo. Eu posso fazer uma pergunta para você: quem fala mais alto, o seu pecado ou o sangue de Jesus? Qual testemunho é mais efetivo? Imagine lá, nos lugares celestiais, você foi apresentado no tribunal, o inferno está levantando uma acusação contra você, está dizendo que agora você tem que ser condenado, está dizendo que agora você tem que ser que nem Jó. Olha, ela tem que ser assolada agora, Adriana, dessa vez você vai ter que sofrer. E o inferno levantando toda acusação, o inferno levantando todo tipo de acusação contra a Adriana. Mas tem um testemunho, e entra a testemunha de absolvição dizendo: ela é perdoada pelo sangue de Jesus. Uhul! É por isso que Satanás, ele nunca mais vai conseguir levantar acusação contra nós. Ele nunca mais vai ter legalidade contra você. Eu não estou dizendo que o diabo não tente atacar você, ele é um bandido. Mas quando ele tentar, você vai dizer o seguinte: você não tem autoridade sobre mim. Uau! Nos lugares celestiais há um pleno decreto. O tribunal já determinou que você foi inocentado, que o sangue de Jesus agora removeu de você todo o pecado.
Essa justiça de Deus, ela veio por meio da pessoa de Jesus, e por isso que a gente diz justiça de Deus em Cristo. Abre em João 1. Eu não sei se você está tão empolgado quanto eu estou empolgado. Aleluia. João 1, versículo 16, versículo 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Estende sua mão aí e fala comigo assim: eu recebo da graça. Graça e mais graça. Graça sobre graça. Uhul! Versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Pode repetir o versículo de Hebreus e de Romanos, por favor. Eu falei sobre Hebreus, capítulo 9. Alguém pode colocar aí, se não me engano, Hebreus 9, 26. Romanos, eu falei sobre Romanos, capítulo 6. Eu não citei um versículo específico, mas está lá em Romanos 6, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, até o versículo 14, Paulo está falando sobre essa realidade da nossa identificação com Cristo. Então, Hebreus 9, 26, alguém pode conferir aí, por favor, pessoal da equipe, ou Romanos 6, do 6 até o 14. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Sabe, é uma graça abundante. Eu sei que você pode não imaginar sobre isso, pode pensar, pastor, isso é fácil demais, é bom demais, e qual o seu problema com coisas boas? O evangelho é uma boa notícia. Amém. Eu quero te dar aqui algumas definições importantes desse tema de justiça que vão te ajudar nas próximas aulas, que vão te encorajar. Amém? A primeira definição que eu quero trazer para você é a palavra justiça. A palavra justiça, no grego, é a palavra de dikaiouzone, que tem um sentido muito amplo, mas que a gente já deu uma definição aqui, que é a condição aceitável de Deus, ou o padrão aceitável de Deus. O padrão elevado de Deus. Isso é justiça, é o padrão elevado de Deus. Então, quando nós falamos que nós somos feitos justiça, estamos falando que nós, sem esforço, alcançamos esse padrão de perfeição que Deus tem. Sem esforço. Por meio daquilo que Cristo realizou. Mas muita gente confunde esse padrão elevado de Deus com juízo. Ok? Então, é bem comum, e isso é um biscoito que precisa ser quebrado, que pessoas confundam justiça e juízo. Quem já fez essa oração? Eu quero, talvez isso vai matar a sua vaca sagrada. Para quem não sabe o que é uma vaca sagrada, um grande homem de Deus chamado Charles Capps, uma vez ele estava na Índia, numa cidade chamada Varanasi, na Índia, onde vacas andam pelas ruas, e as pessoas vivem na miséria extrema, mas as vacas não podem ser mortas, não podem virar comida. E aí o Charles Capps ficou sem entender por que as pessoas estavam morrendo de fome se tinha tanta vaca. E eles explicaram, não, ninguém deixa botar a mão nas vacas, porque as Vedas disseram que não podem matar as vacas. E ele falou assim, vamos matar as vacas sagradas e vai virar comida pra gente. E tem coisa na nossa vida em Deus que às vezes vira vaca sagrada, coisa que te impede de desfrutar aquilo que Deus tem para você, coisas que te impedem de viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, vacas sagradas são essas ideias que você às vezes carrega na sua vida, e você fica carregando, e aquilo você vai levando aquilo a vida toda, e você vai sofrendo sem motivo, com um monte de coisa que você poderia estar desfrutando e você não está desfrutando. E às vezes a gente tem essa vaca sagrada, por exemplo, do juízo de Deus. De que Deus tem que fazer a justiça na minha vida. E hoje eu quero te encorajar a você fazer um churrasco dessa vaca sagrada, porque Deus já fez justiça. Eu vou te adiantar que tem 2000 anos que a justiça está feita. Deus não vai fazer a justiça de novo, porque Ele já fez. Talvez seja um ponto em que seja desconfortável para você
que vai talvez tocar em alguma área de incredulidade, mas sabe, Deus não tem que fazer de novo só porque você não acredita naquilo que ele já fez. Jesus não vai vir do céu para cumprir a obra consumada só porque você não acredita ainda naquilo que ele já fez. Às vezes pessoas estão orando para Deus para que Deus venha fazer aquilo que ele já realizou. Pessoas ficam procurando métodos, pessoas ficam buscando coisas que ele já realizou, que não é questão dele vir fazer de novo. Talvez você está até orando aí para Jesus volta logo, vem me resgatar, Senhor, e ele te fala o seguinte: eu já sou o teu resgatador. Por que você está esperando eu te resgatar de novo? Eu não estou falando que Jesus não vai voltar, eu estou falando que já era para você estar experimentando de salvação, já era para você estar experimentando de muitas coisas que ele já realizou na obra consumada dele. Você sabe, as pessoas têm muitas vezes a mentalidade de querer que Deus venha fazer algo que ele já fez. Oi, você está aí? Amém. Então, há muita confusão entre a justiça e o juízo. Pessoas ficam pedindo para Deus fazer justiça, porque a mente deles é uma mente vingativa. Eles querem que Deus venha aqui se provar. Você sabe, a justiça de Deus vai ser revelada nesse perdão total que Deus dá. E você está ali clamando por justiça porque você quer se vingar de alguém, porque você acha que alguém pisou no seu calo, e Deus está no céu, o Senhor Jesus está clamando, declarando perdão total, a salvação. Mas pastor, então o que é o juízo? O juízo, ele é dado como uma condenação pela quebra dessa justiça. O juízo é o resultado direto da quebra da justiça, como uma correção ou um extermínio daquilo que é destrutivo para a justiça. Então presta atenção, o juízo existe porque a justiça foi quebrada e não o contrário. Então, porque a justiça foi quebrada, o juízo vem como uma correção, como um ajuste, para voltar ao padrão original e perfeito. Há muitas formas de falar sobre essa questão de juízo. Eu não vou entrar em tudo sobre isso agora, ok? Mas eu quero trazer para você uma lembrança de algo poderoso, algo que está lá em João, capítulo 16, está em João, capítulo 12, versículo 30 e versículo 31. Em João 16, Jesus ele nos alerta dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo. Presta atenção, ele vem para convencer o mundo. Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já nasceu de novo aí? Ok? Você já nasceu de novo. Se você não nasceu, dá tempo de você confessar Jesus de novo e nascer de novo hoje. Amém? Jesus diz que o Espírito Santo vai vir convencer o mundo. O mundo, a respeito do quê? Do pecado. E do pecado não é dois pecados, mas de um único pecado. O pecado de não crer no Filho. E eu quero fazer um parênteses aqui, talvez seja uma vaca sagrada, um biscoito a ser quebrado, de que o Espírito Santo não precisa ficar convencendo você dos seus pecados, porque Jesus não disse isso. Ele disse que o Espírito Santo convence o mundo, você não faz mais parte do mundo, você é um filho de Deus, você já nasceu de Deus, amém? E ele convence a respeito de um único pecado, de não crer no Filho. Depois ele vai dizer que o Espírito Santo vai convencer a respeito da justiça. E a justiça é de que ele vai para o Pai. E depois ele vai dizer que o Espírito Santo vai convencer a respeito do juízo. E o que é o juízo? De onde vem esse juízo? O juízo tem a ver com... porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo vem para o príncipe deste mundo. O juízo vem para o príncipe deste mundo. Obviamente, todo aquele que possui a natureza de Satanás, todo aquele que ainda não experimentou o novo nascimento já está condenado. Isso está lá em João, capítulo 3, versículo de número 17. Está lá em Marcos, capítulo número 16. Quem não crê já está condenado. Mas o ponto é que o juízo de Deus é destinado para aquele que não possui sua natureza de justiça. Amém? Uma segunda palavra, uma terceira definição que nós precisamos ter aí. Já falei sobre justiça. Justiça é o padrão elevado de Deus. O juízo, que é uma consequência da quebra da justiça, que vem para corrigir ou para exterminar aquilo que quebrou a justiça. A terceira definição. Pamela, pode colocar essas definições aí no chat, por favor? Ela está aí com as minhas anotações de aula. Pode colocar aí, por favor. Essas anotações vão estar na plataforma, vocês já sabem. Tem bastante coisa nas anotações dessa aula. Tem até mais coisa do que eu estou falando aqui.
A terceira coisa é justificar. Melhor dizendo, a terceira coisa é justificar. O que é justificar? A palavra justificar no Novo Testamento, ela tem um sentido de tornar algo justo, pronunciar uma sentença de aceitação, declarar legalmente justo ou absolver. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos justificados, está dizendo que nós fomos absolvidos, fomos declarados legalmente justos. Eu sei que há muita expressão sobre isso. Por exemplo, que se é declarado que nós somos pecadores justificados. Mas a verdade das Escrituras é que a palavra nunca diz que nós somos pecadores justificados, mas que sim, fomos justos, feitos justiça de Deus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Fomos justificados. Aquilo que é justificado foi feito justo. Então, é bem simples de entender. Quem tem um liquidificador aí na sua casa, você pega algo sólido e você joga no liquidificador. E o que o liquidificador faz? Torna o sólido líquido, porque ele é um liquidificador. Se você foi justificado, significa que havia uma injustiça e você passou por uma justificação e agora você foi feito justo. O resultado desse fator justificador é te tornar justo. E todos aqui vão concordar que se Deus é o justificador, Ele não fez você um justo pela metade. Ele não fez você um meio justo, meio pecador, pastor. Tem hora que eu sou meio injusto, tem hora que eu sou justo. Querido, entenda que você foi feito justo. Feito justo. Ainda que em alguns momentos você tenha agido de uma maneira injusta. Um dos pontos que nós afirmamos nessas aulas é que a sua maneira de agir e quem você é não são a mesma coisa. E que se você, de fato, começar a crer na verdade que você foi feito justo, de que você foi feito uma nova criação, você vai parar de agir em justiça. Porque não é por esforço, mas o fruto da justiça, ele vem. Quando sabe aqui que você não precisa se esforçar para agir em justiça. Você crê que você foi feito justo, que Ele te justificou e pela fé você começa a expressar justiça. Sabe, se você acreditar que você é um pecador, amanhã de manhã você vai pecar pela fé. Mas se você crê na verdade que Ele te tornou justiça de Deus em Cristo, você vai pela fé experimentar essa justiça como fruto e sem esforço. Pela fé. Sabe, tem muita gente tentando parar de pecar se esforçando. E aí faz mapeamento, faz isso, faz aquilo outro, e faz processo, e faz aquilo outro. Amém, glória a Deus por isso. Você sabe, nós temos a verdade aqui. A gente parou de fazer essas coisas e começou a acreditar naquilo que Ele diz. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Eu creio e eu passo a frutificar isso. Pastor, como é que a gente faz para ser livre do pecado, entendendo que Ele já me tornou livre? Amém. Glória a Deus. Então, a terceira definição aí é que justificar significa pronunciar uma sentença de aceitação. Nós fomos justificados, foi pronunciada uma sentença em nosso favor, dizendo que nós fomos aceitos, que nós fomos absolvidos, que nós somos legalmente justos. Essa é a declaração de Deus a nosso respeito. A quarta definição, que eu quero que você anote aí, justificação. Justificação. O que significa justificação, gente? Quem já ouviu essa expressão? Justificação é um dos temas fundamentais, por exemplo, da reforma que Martin Lutero realizou. A reforma que Martinho Lutero realizou da justificação, de nos mostrar essa verdade da justificação pela fé. E o que significa justificação? É o processo pelo qual alguém ou algo é declarado justo e sem culpa, apropriado diante de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que essa justificação não é um processo. A justificação, presta atenção, é o processo pelo qual, mas a gente fica imaginando o seguinte, ele me fez justo, mas de pouco em pouco eu estou sendo justificado aqui, de pouco em pouco. Eu quero para você, amado, que essa justificação foi um processo que aconteceu de uma vez por todas. No momento em que nós conhecemos Jesus, que nós confessamos Jesus, pela fé, nós nos apropriamos da justificação e ela já aconteceu.
ela não está acontecendo de cadinho em cadinho na sua vida. Deixa eu me expressar melhor, porque eu falei aqui que justificação é o processo pelo qual alguém ou algo é declarado justo sem culpa. Mas eu quero dizer para você de uma maneira clara que essa justificação já aconteceu na sua vida. Ela já foi definitiva. Não foi você que fez. Sabe que tem gente que está tentando, pastor, estou tentando me justificar com Deus. E aí você está tentando fazer todas as coisas. Você está tentando buscar todas as maneiras para você poder conseguir, de alguma forma, de algum meio, em um processo de cadinho em cadinho, um dia você vai chegar lá e até você morrer, quando você morrer, você vai ser justificado de vez e aperfeiçoado. Eu vou dizer para você, querida, a sua justificação não é realizada pela morte, não pela sua morte, mas pela morte de Jesus. Ele já foi, ele é a nossa justificação. Ele já fez, você já foi justificado. E a última justiça que eu quero trazer para você, ou melhor dizendo, a última definição de justiça é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Deixa eu olhar aqui alguns rostos, aqui, algumas carinhas que estão aqui. Lenara, graça e paz, Lenara. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é a capacidade de estar diante de Deus sem medo, culpa ou complexo de inferioridade, chamando Deus como Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja que é sem medo, sem culpa, sem condenação, com ousadia eu me achego. Essa é a justiça de Deus, é a capacidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade ou condenação, chamando Deus como Pai. Você consegue compreender, querido, essa realidade? Que você pode chegar diante de Deus, sabendo que Ele te tornou justiça, sabendo que você é filho, sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade. Eu sei, amado, que isso pode deixar você assim, não, pastor, eu com certeza sou inferior a Deus, mas Ele nos trouxe para uma condição de relacionamento, onde nós chegamos a Ele como filhos diante dEle. E eu espero que na sua casa, seus filhos não tenham um complexo de inferioridade, mas de relacionamento, que eles tenham um verdadeiro relacionamento com você. Ser a justiça de Deus é você saber que você pode estar diante de Deus sem medo, sem culpa, como se o pecado jamais tivesse existido. Em Romanos, capítulo número 4, falando a respeito dessa justificação, o apóstolo Paulo ele nos diz que, ele vai citar Davi dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados. É como se Deus, essa condição de justiça, é na verdade Deus olhando para nós e dizendo: eu não estou considerando mais nada. Os seus pecados não estão sendo considerados diante de mim em nada. Eu não estou olhando para você como quem olha para um pecador. Eu estou olhando para você como quem olha para um filho. E eu quero levar você de novo à lembrança daquela parábola do pródigo. Quando o pródigo volta para casa, ele vem com o discurso pronto. Ele já vem para o pai dizendo: pai, eu pequei, eu errei, eu não sou digno. O pai não responde. O pai o abraça, o beija e fala: veste ele, mata o cordeiro, vamos fazer uma festa. O pai não ficou ali falando: é mesmo, você errou, você falhou comigo, agora você vai ter que consertar. O pai sequer menciona o erro dele, o pai simplesmente segue em frente, sabendo que ele é um filho. Ser justiça de Deus é estar diante de Deus, é essa posição que nós temos diante de Deus, amado, de que você pode fechar seus olhos agora, o acesso está aberto, os céus estão eternamente abertos, é a realidade de que não tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Sabe, Deus, não existe mais um céu de bronze dizendo: será que Deus está me ouvindo? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai me responder? Não, Ele está dizendo para você: você é meu filho. Será que Deus vai considerar os meus erros? Será que dessa vez eu vou ser abençoado? Será que não? Sabe, a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé, porque essa realidade da justiça vai te habilitar, amado, para que você tenha essa ousadia de viver, sabendo que você já tem um sim e um amém, para tais quais forem as promessas. Você é a justiça de Deus em Cristo.
Amém. Você pode estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Sabe quem aqui já passou por aquela sensação? A gente vai falar sobre isso na aula de amanhã. Vou te falar sobre remover a culpa, a vergonha. Mas quem aqui já passou por aquela sensação seguinte? Pastor, eu pequei. Parece que eu voltei para a estaca zero. Quem já passou por isso? Quem já teve esse sentimento? Eu errei, parece que eu voltei para o final da fila. Parece que tudo isso que eu construí quebrou tudo. Sabe, diante de Deus, ele está dizendo para você o seguinte: filho, filha, isso já foi justificado. Você não voltou para o final da fila, não. Você não voltou para o final da fila. Eu percebo te declarar sobre você aqui agora, de que você não voltou para o final da fila, você não perdeu. Mas Deus, eu estava lá em cima com Deus, aí eu caí lá embaixo, aí agora eu estou lutando para chegar lá em cima de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua posição de justiça, ela nunca caiu. Pastor, mas tem momentos que são de vale, tem momentos que são de monte. E se eu disser para você que você está numa posição só diante de Deus, assentado com os lugares celestiais, e você nunca mais desceu de lá, que o problema foi um engano que o inferno colocou na sua cabeça, que você fica acreditando que tem dia que você está bem com Deus, tem dia que eu estou mal com Deus, tem dia que eu estou lá em cima com Deus, tem dia que eu estou lá embaixo com Deus. E se eu disser para você que a verdade não é o que seu sentimento está dizendo, não é o que seus pensamentos estão dizendo, não é o que a vontade está dizendo, a verdade é que você tem uma posição diante de Deus, justiça de Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Abra aí Romanos 5. Quero ler isso com você. Romanos 5, versículo número 1. Estamos acabando. Romanos 5, versículo número 1. Eu quero ler isso com você. Você não está vivendo um dia de céu, um dia de inferno. Você não está num dia... Um dia você está bem com Deus, outro dia você está mal com Deus. Não. Chega, acabou isso na sua vida. Chega de inconstância, querido. Chega de inconstância. Essa palavra, essa verdade da justiça de Deus, ela quebra esse poder que o inferno tinha de manipular você, para você estar bem num dia e mal no outro, para você acordar um dia crente, no outro dia você está mal. Não, cara, você é o justo que vive pela fé todos os dias, vivendo de fé em fé. Aleluia. Romanos 5:1 vai dizer essa verdade para a gente. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra paz, tendo sido justificados pela fé, temos paz. Sabe essa palavra paz, querida? É a palavra eirene, que é senso de saúde, é plenitude. É como o apóstolo Paulo diz o seguinte: por causa dessa justificação, por causa dessa realidade que nós fomos feitos justos diante de Deus, sabe, eu estou numa plenitude agora. Eu não estou mais alto, lá embaixo, alto, baixo. Eu estou num lugar só. Paz com Deus. Deus não está de mau humor com você. Jesus não está no céu chateado com você. Ele está em paz. E se você tem sentido que tem dia que você está bem com Deus, que tem dia que você está mal com Deus, tem dia que eu estou fraco, tem dia que eu estou forte, eu quero que você abra a sua boca e fale o seguinte: eu sou a justiça de Deus, eu tenho paz com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que não é afetado, que não é quebrado mais. Aleluia. Perfeita comunhão com Deus. Romanos 5, versículo número 8. Romanos 5, versículo número 8. Eu vou ler até o 11. Depois eu vou ler o 17. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, e isso é graça imerecida. Quando ainda éramos, fala comigo, éramos pecadores. Fala comigo aí, eu era pecador. Não sou mais.
Não sou mais pecador. Eu sou filho de Deus. Eu sou santo. Eu sou justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Versículo de número 8. Perdão, versículo de número 9. Vai dizer o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Versículo 11. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora, fala comigo, eu recebo agora, a reconciliação. Uau! Você era um pecador, éramos pecadores, mas por essa graça, esse favor imerecido, nós agora fomos justificados por seu sangue. Aleluia! Justiça não é mais uma condição que você busca para alcançar, querido. Abre aí em Romanos 5,17. Vamos ler para o versículo 17. É um dom, você já recebeu. Você não trabalhou para ter. Você não ficou tentando limpar os seus erros. Você aceitou que ele limpou. Você não está tentando passar por um processo de libertação. Ah, querido, se você está ainda na sua vida e tem alguma marca de pecado, alguma mácula do pecado, sabe, a libertação que você precisa entender que ele já te libertou, que ele já te fez justiça. E quando você começar a crer nisso, você vai parar de pecar. Romanos 5,17. Rapaz, tinha muita gente que quando ouvia isso, falava assim, não, pastor, peraí. Tenho 10 anos que eu estou lutando contra isso. Eu falei assim, certo. Olha, escuta o que eu vou dizer para você. Você vai parar de lutar desse jeito aí. Você vai reconhecer que ele já lutou por você, que ele já fez por você, que ele já te tornou e você vai receber pela fé. E pronto, acabou. Aleluia. Romanos 5,17. Amém, Ismael, glória a Deus. Romanos 5,17. Olha só o que a palavra vai dizer em Romanos 5,17. Esse texto eu sei que fizeram muita bagunça com ele, mas ele diz uma verdade muito poderosa. Se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, se pela ofensa e por meio de um só reinou a morte, se por causa do pecado de Adão toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado, agora Paulo vai dizer o seguinte, muito mais os que recebem a abundância a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só, a abundância da graça. É um dom de Deus, o dom da justiça. Você não teve que fazer nada, essa palavra dom aqui é a palavra dorateia. É uma dádiva de Deus. Deus te deu. Deus te deu. Ele falou o seguinte, olha, tá aqui, ó. Estou te fazendo justo. Ah, Deus, eu não consegui. Eu sei, toma para você, eu estou te dando. Justiça. Eu estou te fazendo você justo. E por causa disso você vai reinar em vida por meio de um só. Aleluia. Mais à frente, no versículo número 20, vai dizer que onde abundou o pecado, a graça hipersorizo, a graça hiperabundou. Hiperabundou a graça. Uau! Então, compreender essa realidade da justiça, querido, vai nos levar a viver essa vida de abundância da graça. Para fechar essa noite, eu quero que você abra em Romanos 1, versículo 15 e versículo 17. Quem está conseguindo entender aí hoje? Sei que falei várias coisas aqui. Amanhã tem mais aula. Quarta-feira tem mais aula. E quem pegou aí o suco de uva e o pão? A gente vai ler Romanos 1, 15 e 17, nós vamos cear. É um privilégio ter vocês aqui com a gente hoje. Abre aí Romanos 1. Quero que você pegue aí o pão, o suco de uva. Um minutinho, gente, um minutinho. Quando você vai pegando aí.
Certo, pensei que fosse fazer bagunça aqui, mas deu tudo certo. Pegue o pão, pegue o suco de uva. Eu quero ler com você Romanos 1, versículo 15, versículo 17. Paulo vai nos revelar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a boa notícia do Evangelho? Está aí nesse texto. No versículo 15 de Romanos 1, Paulo vai dizer o seguinte: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16, não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus. Eu quero mostrar para você, querido, que esse poder de Deus está nessa justiça de Deus realizada em Cristo. No versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A revelação máxima do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é a justiça de Deus realizada em Cristo Jesus. É a justiça de Deus. Pastor, como a gente pode resumir a obra consumada de Jesus, a justiça de Deus? Esse texto ele também é a chave de todo entendimento da carta de Paulo aos Romanos. A obra consumada de Jesus é a justiça de Deus. Eu sei que muitas pessoas podem falar muitas coisas sobre o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho. Mas aqui Paulo dá a definição do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça de que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou uma outra versão vai dizer o seguinte: uma justiça que é de fé em fé. A gente já leu João, capítulo número 1, que diz graça sobre graça. Que da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. E agora Paulo está dizendo o seguinte: é de fé em fé. Ou o justo vive pela fé. Eu quero te encorajar hoje, querida, a você entrar nessa realidade dessa justiça de Deus. Aquilo que Jesus realizou. Quando Jesus ele fala com os discípulos acerca do pão e acerca do sangue, ele estava falando sobre essa justiça que seria realizada. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo número 11, ele está dizendo o seguinte: fazer isso em memória de mim. É sobre você lembrar de algo. Essa justiça realizada. Está fazendo sentido, gente? Há alguns frutos dessa justiça que eu quero que você entenda aí. Antes de comer desse pão, essa justiça ela vai produzir algumas coisas na nossa vida. A justiça nos coloca perante Deus. Nos coloca perante Deus em uma condição de sem culpa, sem medo. Uma condição de plena aceitação diante de Deus. E eu quero que você pegue o pão aí. Quem está com pão aí? Eu não estou vendo alguns de vocês. Geralmente nas aulas mergulhadas, ficar com a câmera ligada é obrigatório. Mas hoje, como está fazendo aula aberta, eu vou ver alguns. Walter tá aí. Oi, Walter, tudo bem? Prazer. Pega aí o pão. Se você não tem nada, só declara junto comigo. Sabe, a ceia é sobre uma declaração que nós fazemos sobre essa obra consumada. Declara comigo: eu sou aceito por Deus. Jesus me tornou aceito por Deus. Uma segunda declaração que nós podemos fazer, que é um resultado dessa justiça, é que a justiça, ela é a nossa redenção, ela é o nosso resgate. E eu quero que você declare comigo: eu fui redimido. Eu fui redimido. Quem crê nessa verdade aí? É isso que nós estamos declarando com esse pão. Eu fui redimido. Eu fui redimido. A justiça também nos devolve essa posição de autoridade e domínio. A posição que Adão perdeu, nós fomos devolvidos e agora estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós reinamos por meio do dom gratuito da justiça. Então eu quero que você declare junto comigo: eu tenho domínio e autoridade. Eu reino por meio da justiça. Uau, chora, mamãs. Uau. Quero que você declare junto comigo também: eu posso viver diante de Deus sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Eu quero que você pegue esse pão e esse cálice aí
Eu quero fazer algo diferente, algo que às vezes a gente faz, e eu pensei de fazer com alguns de vocês aqui hoje. Pega esse pão e molha aí no cálice. Amém? Molhou? Não come ainda não. O autor dos Hebreus vai nos dizer que por causa desse novo, por causa do sangue, do corpo de Jesus, o corpo partido dele, nós temos acesso. Podemos entrar com ousadia. Eu percebo aqui nessa noite, eu estava orando pela tarde, eu percebi que havia algumas pessoas que estavam vivendo nessa vida de culpa e se pensando, eu não consigo me chegar até Deus, eu não consigo chegar nessa posição diante de Deus. Você fica nesse ciclo de culpa. Eu quero te lembrar que esse corpo vivo, esse novo e vivo caminho, o sangue e o corpo de Jesus, te deu perfeito acesso, você não está mais vivendo em inconstância. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante esse pão aí e comece a você declarar isso. Não mais inconstância. Não mais uma vida de altos e baixos, mas uma vida de perfeita paz. Não mais uma vida em que você vivia dependente de sentir, mas uma vida em que você crê. Porque o justo vive pela fé. Ao comer desse pão, quero que você lembre hoje, toda vez que você pegar esse pão e esse cálice, você vai lembrar da realidade de que você é a justiça de Deus em Cristo, que Ele te tornou essa verdade. Amém? Feche seus olhos aí, vamos declarar isso. Pai, eu oro por isso. Eu oro, Pai, por essa revelação chegando para os nossos irmãos. Obrigado, Pai, nós celebramos essas verdades hoje. Nós recebemos essa revelação, recebemos hoje a verdade da Tua justiça. E aqueles que já conhecem essa verdade, Pai, assim como está escrito, vai vir graça sobre eles. Uau! Mais da revelação da graça. Mais da revelação da graça. Aqueles que estavam tentando pagar preço, hoje eles entendem que todo o preço já foi pago. Aleluia! Uau! Você que crê nisso, celebrando, coma desse pão. Uau! Oh! Uau! Acho que você já percebeu que essa verdade nos alegra. Eu quero dizer para você que de todas as coisas que Jesus poderia escolher para representar essa realidade, Ele escolheu o vinho, que na Bíblia é um símbolo de alegria. Aleluia! É para você lembrar, querido, que você já foi justificado. Que você é a justiça de Deus. Pega esse cálice e começa a declarar, eu estou diante de Deus. Faz a sua declaração aí. Sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade. Você que estava lidando com culpas, não mais. Sabendo que você tem livre acesso, que Ele é o seu Pai, que você pode fazer uma festa diante dEle, que você pode dançar com Ele. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Ha, ha, ha! Mais sobre eles, Pai. Mais! Obrigado, papai. Obrigado que está vindo isso sobre o Edmar, sobre o Walter. Sobre a Sidneia. Uau, aleluia! Eles foram feitos justiça. Antes de beber esse cálice, eu quero que você declare aí que você é livre de todo pecado. Eu sei que muitas pessoas aprenderam quando tomar a ceia, confessar pecados. Eu não vou te encorajar a fazer isso. Eu vou declarar que você vai confessar o seu perdão. Que Ele está declarando que você é perdoado. Se você estava se condenando, se você passou os últimos anos, os últimos meses, sem tomar ceia, sem desfrutar disso, porque você tinha um senso de condenação. É justamente esse momento de você lembrar que Ele te perdoou completamente. Então comece a declarar aí, eu sou totalmente perdoado. E tá aqui a prova de que eu sou justiça de Deus. Tá aqui a prova. Se você tem passado por acusações do inferno, alguém disse para você que o diabo tem uma legalidade na sua vida, não mais. Aleluia. Tá aqui a prova de que ele não tem legalidade nenhuma, de que tem um sangue que declara que eu sou perdoado. Pai, muito obrigado por isso.
Muito obrigado por isso. Confesse aí, nós vamos confessar isso. Eu sou totalmente perdoado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quem crê nessa verdade? Pode tomar esse cálice. Aleluia! Ah. Glória a Deus! A gente passou um pouquinho aí da hora, mas tá tudo bem. Me perdoe, passamos 10 minutos, 8 minutos. Uau. Se você tinha algum sintoma, eu quero que você declare sobre esse sintoma. Sabe, eu sei que você pode declarar a cura, mas você também pode declarar que você é a justiça de Deus. Lembra, a justiça é o padrão elevado de Deus. Se o padrão elevado de Deus e você foi feito padrão elevado de Deus, a enfermidade não tem mais lugar na sua vida. No céu não há enfermidade, em você também não há. Você pode declarar essa verdade hoje. Eu sou totalmente livre da enfermidade. Totalmente livre da enfermidade. Uau. Glória a Deus. Quem crê nisso? Aleluia! Eu quero sair correndo aqui hoje. Glórias a Jesus. Amanhã, querido, tem mais aula do Mergulhados. Totalmente livre da pré-diabetes. Seja curado agora. Você já é a justiça de Deus. Amanhã tem mais aula do Mergulhados. Deixa eu aqui, nesses 2 minutos que eu tenho, falar para você o seguinte. Essa semana toda, até quinta-feira, a gente vai ter aula. Sexta-feira, nós temos uma surpresa, uma boa surpresa para vocês. Nessa sexta-feira agora. Então, eu quero te encorajar, você, a entrar amanhã, a entrar na quarta, a entrar na quinta e na sexta. Então, já quero deixar para vocês já coisas boas que vão acontecer ao longo dessa semana. Amanhã vai ter mais ceia, então prepara o seu cálice, prepara o seu pão. Pastor, pode cear todo dia? Pode, ué, porque quem disse que não? Amém? E a gente vai aprofundar mais. Amanhã a gente vai ter aula de ativação, ok? Então hoje teve aula de Bíblia. Foi uma aula de Bíblia um pouco diferente. Até peguei mais leve aí, mas amanhã tem aula de ativação e vai ser poderoso, vai ser muito bom. Quem aqui já está na mentoria profética? Quem está na mentoria profética? Eu vou falar amanhã com o Davi, eu não sei como está a programação da mentoria profética, vou falar com ele, mas amanhã às 8 nós temos aula do Mergulhados, tá bom? E aí tá todo mundo convidado a participar, chame mais pessoas, a aula é aberta, vai ser muito poderoso. Se você ainda vai se inscrever na mentoria profética, eu te encorajo, tá? Mentoria profética para o ministério profético, mas tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, gente, sobre justiça de Deus, são fundamentos daquilo que a gente vive na mentoria profética. Quando você sabe sobre os valores essenciais do profético, tudo isso está ali como fundamento, como base daquilo que a gente vive como cultura profética. Então, você que está fazendo a mentoria, você vai começar a enxergar que muitas coisas que a gente fala estão nisso aí, estão nessas aulas. E você que já fez a mentoria, eu te encorajo você a ir mais profundo, você fazer o Mergulhados. Não, a gente não está aqui querendo vender o Mergulhados, porque a inscrição do Mergulhados não está nem aberta ainda. Então, é basicamente só para te encorajar. Tem uma lista de espera do Mergulhados. Depois o pessoal pode colocar aí o link da lista de espera. Tem um processo para você entrar no Mergulhados. Qual é o processo? A gente conversa com você para entender, para orar por você, para saber se realmente você quer ir para esse negócio. Amém? Amém, gente? Então, todo mundo que foi encorajado aqui hoje, eu quero te encorajar ainda mais amanhã. Eu quero que você vá hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai descansar essa noite. Você vai dormir sabendo que você é justiça. Você vai ter os melhores sonhos. Você vai acordar muito bem amanhã, sabendo que você é justiça. E você vai ter um dia ótimo. E se vier pressão, você vai lembrar para o inferno que você é justiça. Amém? Glória a Deus. Quem está abençoado por isso, eu quero que você compartilhe no grupo que você tiver um testemunho dessa aula de hoje. Talvez uma verdade que veio para você, algo que foi quebrado, algo que você anotou, algo que você ouviu para o Espírito Santo. Quem está no grupo do Mergulhados, coloca lá o testemunho dessa aula. Quem está nos demais grupos, coloque lá também. Graça e paz a todos. Quem quer saber mais sobre Mergulhados, está aí o número do telefone, tá? 62 9817 4528. Você vai falar lá com Secretaria do Mergulhados e você vai saber tudo sobre Mergulhados. Amém, gente? Graça e paz. Glória a Deus. Graça e paz, graça e paz. Quem tá aqui? Deixa eu ver aqui, que eu não tava conseguindo ver todo mundo, agora eu vou conseguir ver. Galeria.